Um avião militar cai no pântano de uma cidadezinha e ninguém fica sabendo. Dias depois, os moradores começam a enlouquecer e a solução escolhida para conter isso foi apagar tudo do mapa. O resumo de hoje é do filme Epidemia, de 2010. Se você curte curiosidades de bastidores, fica até o final que eu vou te explicar por que esse filme merece uma segunda olhada. O filme começa na cidade de Ogden Nash, em Iowa, que virou um cenário apocalíptico. Fogo por todos os lados e ninguém à vista. Mas esse caos todo começou há 2 dias antes. A galera estava de boa assistindo um jogo de beisebol do colégio, quando o clima de torcida virou tensão total. Rory apareceu no campo, segurando uma espingarda e com um olhar de quem tinha saído direto de um transe. O delegado Russell rapidamente tira todo mundo dali, enquanto o xerife David vai na direção de Rory, achando que ele tinha bebido além da conta. Tentou resolver na conversa, com jeitinho, pedindo para ele largar a arma. Só que Rory estava prestes a atirar. Foi aí que o instinto de sobrevivência falou mais alto. David atirou primeiro. À noite, ele vai até a casa da família de Rory para tentar explicar o que aconteceu. Disse para Peg e para o pequeno Kurt que Rory estava bêbado e que ele não teve outra saída. Peg, no entanto, não comprou essa versão nem por um segundo. Deu um belo tapa no rosto do xerife e cravou que Rory estava sóbrio fazia anos. E isso cai como uma pedra na consciência de David, que mal consegue dormir depois disso. Judge, sua esposa grávida, tenta consolar, dizendo que ele fez o certo. Só que no dia seguinte, o telefone toca. É do laboratório. A notícia? Nenhuma gota de álcool foi encontrada no sangue de Rory. E eles repetiram o exame 2 vezes. Com a cabeça girando, David volta ao campo de beisebol e dá de cara com o diretor da escola, Ben, sentado encarando nada, o mesmo olhar perdido que Rory tinha. Ele chama o cara algumas vezes até finalmente ter alguma resposta, e aí puxa uma conversa meio mecânica. Enquanto isso, no hospital, Deardra leva o marido, Bill, para consultar com a doutora Judge. Ele jura que está só cansado, mas está com aquela vibe esquisita de modo zumbi ativado. Judge tenta mudar de assunto com uma pergunta diferente, mas ele responde a mesma coisa de antes, um déjà vu preocupante. Mais tarde, naquela mesma noite, Deardra ouve um barulho vindo da garagem e corre para ver o que está acontecendo. O trator está ligado sozinho, mas Bill sumiu. Ela desliga a máquina e, nesse instante, ouve o filho gritar dentro de casa. Desesperada, corre para ver onde ele está. O quarto do menino está vazio, o que só aumenta o pânico. Até que ele aparece e, num sussurro tenso, pede para ela ficar quietinha. Eles se escondem no guarda-roupa e o garoto solta a bomba. Bill está com uma faca. Dá para imaginar a tensão. Eles tentam se manter em silêncio enquanto ouvem os passos pesados subindo as escadas, mas o esconderijo é descoberto. Bill os tranca no cômodo e o que vem a seguir é aterrorizante. Ele espalha combustível pela casa e coloca fogo. Quando o resgate chega, já não há mais o que ser feito. Foi uma tragédia daquelas que tiram o ar. E onde está Bill? Tranquilamente cortando a grama, como se nada tivesse acontecido. Judge, revoltada, vai tirar satisfação com ele, mas tudo o que recebe em resposta é um assobio vazio. Bill é levado para a delegacia, aguardando transferência, e fica lá na cela, parado, encarando nada. Enquanto isso, nos arredores da cidade, 3 caçadores passeiam pelo pântano e acabam achando algo que não estava no plano do dia: um paraquedas enroscado nas árvores. Curiosos puxam a ponta do paraquedas que estava mergulhada e, surpresa, nada agradável, é o corpo de um piloto do exército. A polícia logo chega e Russell comenta sobre um boato antigo de que um avião teria caído ali. Na época, soava como história inventada. Afinal, como um avião cai e ninguém fica sabendo? Mas ao pegarem um barco e navegarem pelo pântano, David e Russell têm a resposta diante dos olhos. Há de fato uma aeronave inteira submersa ali. Lá do alto, uma câmera aérea, daquelas que não estão ali por acaso, dá um zoom bem suspeito na cidade e exibe a mensagem: iniciar protocolo de contenção. Isso acende um alerta em David, que corre atrás da origem da água potável da cidade. Adivinha? Vem direto do pântano onde o avião caiu. E mais, a primeira casa que recebe essa água é justamente a de Rory. Um avião militar caindo e ninguém sabendo? Algo cheira mal.
E não é só o pântano. David e Russell vão falar com o prefeito, pedindo para cortar o fornecimento de água. Afinal, a saúde da cidade está em risco, mas o prefeito, preocupado com os impactos econômicos, diz que isso acabaria com as plantações e quebraria tudo. David, já pensando na segurança da esposa e do bebê que está a caminho, decide não esperar por permissão e vai pessoalmente desligar o sistema. E, para garantir, ainda remove a válvula. Quem quiser religar vai ter que se esforçar. Quando volto para a delegacia, encontram Bill caído na cela, sangrando. A cena é tensa. Eles se aproximam com cautela, achando que ele já não está mais entre nós, mas Bill desperta e parte para cima deles, com um comportamento totalmente alterado. David percebe que a transferência de Bill já deveria ter acontecido, mas ao tentar ligar para alguém, nada. Telefone mudo, internet fora. A cidade, aos poucos, vai ficando isolada. David então sai pelas ruas e percebe que a cidade virou praticamente um cenário de filme pós-apocalíptico. Tudo vazio, silêncio absoluto, até que ele vê uma mulher passando em uma bicicleta infantil. E para deixar tudo ainda mais esquisito, um carro preto aparece, tira umas fotos dele e sai acelerando. Intrigado, David vai ao necrotério. Ao examinar um corpo, descobre algo bizarro. A boca e os olhos das pessoas estão costurados, e o que parecia ser um cadáver se mexe. Sim, ainda está vivo, e com um rosto também costurado. A coisa definitivamente saiu do controle. David tenta cortar os fios que costuravam o rosto do homem, e o sujeito ainda consegue murmurar um aviso antes de tudo ficar pior. O legista, claramente fora de si, surge por trás e ataca David com uma serra médica, acertando o ombro dele. Começa uma briga daquelas que ninguém quer assistir ao vivo. No meio do caos, David puxa o cabo da máquina, que gira no ar e atinge o próprio legista. Fim da linha. Mas a serra, meio teimosa, continua ligada, deslizando sozinha pelo chão. Quase virou um rumba assassino até Russell chegar bem na hora e dar fim ao problema. Com o ombro machucado e a cabeça fervendo de preocupação, David volta para casa e tenta convencer Judge a dar no pé. Mas ela é médica, está grávida e ainda assim diz que não vai embora, porque nos momentos críticos alguém precisa cuidar das pessoas. Do nada, ela vê uma sombra do lado de fora e David vai checar. Só que, antes mesmo de dizer bom dia, ele é rendido por militares. Levam eles até um ônibus lotado com moradores detidos, entre eles Judge e Russell. O destino? Um campo militar improvisado na escola da cidade, com cercas ao redor e clima nada acolhedor. O grupo é conduzido por tendas, onde passam por escaneamentos, temperaturas e níveis de radiação. Qualquer alteração, por menor que seja, vira motivo para separação. Nem as crianças escapam. Judge, infelizmente, está com a temperatura elevada, resultado da gravidez, e isso já basta para os soldados a levarem. David tenta intervir, mas é contido com facilidade. Judge, agora amarrada a uma maca, entra em um ambiente assustador. Soldados mascarados, sangue por todo lado e moradores claramente sofrendo. Ela grita quando vê que vão sedá-la, o que é totalmente compreensível. Quando Judge recobra a consciência, percebe que está em uma sala cheia de pessoas presas como ela, todas em macas. Do lado de fora, o barulho indica que a situação saiu do controle. Um carro parece ter rompido as barreiras. Pessoas tentam escapar, infectados invadem e os soldados, diante do caos, simplesmente abandonam o lugar de helicóptero. Sim, deixaram todo mundo preso ali. Não dá pra dizer que esse foi o protocolo de evacuação mais bem executado. David acorda dentro de um caminhão que o levou a outro campo de triagem. Lá, cada pessoa recebe uma pulseira identificando quem está saudável. A promessa é de evacuação para os não infectados, mas David não tá nem aí pra isso. Ele não vai sair sem Judge. Um dos vizinhos tenta explicar que todas as saídas da cidade estão bloqueadas e que quem tentou fugir não teve final feliz. David, ainda com sangue nos olhos, solta um covarde e segue seu caminho. Calma, senhor vizinho, ele está sob pressão. Pouco depois, David volta à delegacia e encontra Bill já sem vida. Ele pega a arma dele e se prepara para o pior ao ouvir um ruído. Mas é só o Russell. Dessa vez, sem surpresas perigosas. Eles se escondem quando escutam um carro preto rondando de novo. David explica que a febre de Judge provavelmente é efeito da gravidez, e Russell, sem hesitar, topa ajudá-lo a encontrá-la. Enquanto isso, lá no caos do campo, Judge vê que sua amiga Becca também está lá, presa em uma maca ao lado. O reencontro das amigas mal começa e já é interrompido. Um som estranho ecoa pelo ambiente e uma sombra nada amigável surge. É Ben, sim, o diretor da escola.
agora todo ensanguentado, segurando um garfo de fazenda e com um olhar completamente transtornado. Claramente afetado pela infecção, ele começa a caminhar pela sala e atacar outros pacientes de forma brutal. Definitivamente não era isso que a direção da escola tinha em mente para o bem-estar dos alunos. Ben se aproxima de Becca com intenções nada boas, mas antes que possa atacá-la, Judge grita para distraí-lo. Ele se vira e vai na direção dela, garfo em punho, mas por sorte e pontaria, David e Russell chegam a tempo e o derrubam. Eles resgatam as duas e saem dali, só para se deparar com uma paisagem que parece saída de um pesadelo. Tudo destruído, fumaça por todos os lados e a cidade praticamente irreconhecível. O motim deixou marcas. E não foram poucas. Enquanto atravessam a cidade em ruínas, o grupo vê uma figura em surto descarregando a raiva em um carro, literalmente socando o capô com gosto. Por sorte, não são vistos. Continuam andando e ouve um barulho vindo de perto. Então se escondem atrás de um caminhão. A cena que presenciam é pesada. Os caçadores estão caçando pessoas, atiram nelas e jogam os corpos na carroceria do caminhão como se estivessem coletando troféus. Por sorte, eles logo partem e o grupo consegue sair. Ao passarem perto da casa do namorado de Becca, ela não pensa duas vezes e corre para ver se ele está bem. Scott parece armado, tenso, mas quando David também aponta sua arma, os dois percebem o quão tenso a situação ficou. Scott se desculpa, só queria garantir que estavam seguros. Ele conta que a mãe está viva e que está juntando mantimentos. Mas o reencontro é interrompido quando percebem pessoas se aproximando. Todos se escondem no celeiro, observando soldados cercarem a casa e levarem a senhora à força para testes. Scott não aguenta assistir aquilo. Mesmo com David dizendo para ele não se arriscar, ele corre para tentar salvar a mãe, mas acaba sendo baleado junto com ela. Em seguida, os corpos são incinerados por um lança-chamas, uma imagem que ninguém ali vai esquecer tão cedo. Os soldados, agora sob nova ordem, começam a vasculhar a área e um deles entra no celeiro. Só que David e Russell estão atentos e conseguem rendê-lo antes que qualquer coisa aconteça. O jovem soldado, visivelmente abalado, diz que não sabe exatamente o que está acontecendo. Só foi mandado para lá com o resto da tropa. Ele afirma que nunca quis participar de nada daquilo e implora para ser libertado, prometendo que não vai dizer uma palavra. David, com o sangue ainda fervendo, aceita, mas sem abaixar a arma. O rapaz sai e avisa aos companheiros que não tem ninguém ali. Com o sol nascendo, o grupo finalmente chega à casa de David, exaustos, mas ainda com alguma esperança. Enquanto Russell dá uma de mecânico e tenta ressuscitar um carro velho, o resto da turma junta mantimentos e Judge resolve ir até a creche e se despedir. Um gesto bonito, mas infelizmente mal cronometrado. No andar de baixo, David ouve um barulho estranho e corre para ver o que está acontecendo. Quando chega, dá de cara com o Judge amarrado em uma cadeira e, logo em seguida, Kurt, sim, o filho de Rory, infectado, pula em cima dele. David tenta alcançar a sua arma, mas antes que consiga, Peggy, também transformada, o surpreende, cravando algo em sua mão e o prendendo no chão. Peggy pega a arma e aponta para Judge, mas David, num último esforço esperto, joga na cara dela que foi ele quem tirou a vida do marido dela. Isso muda o foco da fúria dela, mas não o perigo. Ela vira a arma para David, que aproveita a distração, consegue se soltar, desarma Peggy e empurra Kurt. Com sangue frio, finaliza Peggy antes que ela tente mais alguma coisa. Kurt ainda tenta revidar, mas Russell entra em ação pela janela e resolve a situação com um único disparo. David solta Judge e Russell. Para garantir, dá mais alguns tiros. Judge, claro, fica abalada com a intensidade do ato e teme que Russell também esteja infectado. Mas David lembra com razão, eles ainda estão vivos por causa dele. O grupo segue estrada fora e, em meio ao silêncio tenso, Becca começa a tossir. Russell logo suspeita e a discussão começa. A tensão só cresce até que todos percebem um helicóptero se aproximando. David, rápido, desvia o carro e entra num lava rápido para evitar serem vistos. A ideia parecia boa, até que Becca vê alguém do lado de fora e, de repente, a plataforma do lava rápido entra em ação como se tivessem pago o combo completo. Agora, além da ameaça aérea,
Eles têm escovas girando e barulho por todos os lados. E como se já não fosse loucura o suficiente, um grupo de funcionários infectados aparece cercando o carro, quebrando os vidros e tentando puxar quem estiver por perto. David se atraca com um deles enquanto o outro vai pra cima de Becca, que num reflexo desesperado dá uma cabeçada no sujeito e o expulsa do carro. David também consegue empurrar o seu agressor pra fora e pisa a fundo para tirar o carro dali, mas é tarde demais. Outro infectado aparece por trás e, com uma mangueira, puxa Becca pelo pescoço. Ela é arrastada para fora e não resiste. David para o carro e enquanto ele e Russell lidam com os atacantes, Judd corre até a amiga, mas já não há mais o que fazer. Como se o ataque no lava rápido e a perda de Becca já não fossem devastadores, o helicóptero reaparece e, sem cerimônia, detona o carro deles com uma explosão fulminante. Sem opções, os 3 que restaram seguem a pé pela estrada até encontrarem a velha caminhonete de Russell, que agora está inutilizada por straps no asfalto. E claro, o famigerado carro preto aparece de novo. David decide, vamos pegar aquele carro. Mas Russell, num momento, digamos, pouco diplomático, joga os straps na estrada e faz o carro capotar. Plano executado, mas com zero sutileza. Um agente sai ferido do veículo e Russell já se prepara para finalizar o cara. Mas David o impede e exige explicações. O agente, mesmo todo machucado, conta que o avião acidentado levava uma arma biológica em fase de teste, criada para desestabilizar populações. A missão era levá-la para ser destruída no Texas, mas o plano saiu pela culatra. O tempo de incubação do vírus é de 48 horas. Diante dessa revelação, David perde a paciência e acerta um soco no sujeito, dizendo que agora ele vai ter que ajudar. Só que Russell, sem aviso, dá um tiro no agente. Foi aí que David entendeu. Tem algo errado com o parceiro. David pega o fuzil de Russell, mas o velho parceiro não é bobo e puxa outra arma, apontando direto para o casal. Obriga os dois a devolverem o fuzil, relembrando o quanto já arriscou a vida por eles. Agora, no comando, Russell os obriga a continuar com ele, na marra. O clima pesa. Depois de um tempo andando, ele atira todas as balas no ar de uma vez, talvez como forma de desabafo ou confissão. David tenta acalmar o amigo, antes que a situação piore. Com os nervos à flor da pele, Russell finalmente abaixa a arma. É o suficiente para David avançar e desarmá-lo com um soco bem dado. Russell, enfim, encara a realidade. Admite que não está bem. Com uma sinceridade tocante, pede para continuar com eles, nem que seja só mais um pouco. Ele só não quer encarar o fim sozinho. Depois de tudo que passaram, o trio encontra a saída da cidade, ou melhor, o bloqueio dela. Soldados armados até os dentes. Russell, já aceitando seu destino, diz que pode dar cobertura. David, num gesto de respeito e confiança, entrega a arma. Russell então corre direto para os soldados, tentando chamar a atenção. Ele tenta reagir, mas os disparos são rápidos. O sacrifício é duro, mas permite que David e Judd consigam escapar, se esgueirando rumo à liberdade. A fuga os leva até um posto de caminhões, e o que encontram ali é desolador. 3 caminhões deveriam ter sido usados para evacuar as pessoas saudáveis, mas todos que estavam neles estão mortos. Ao verem as cápsulas de bala espalhadas, a ficha começa a cair. Talvez essa operação tivesse um roteiro diferente desde o início. Um daqueles roteiros que a gente preferia não saber o final. Por sorte, um caminhão comum ainda está ali, abandonado. David aproveita e começa a reunir o que precisa para finalmente deixar tudo isso para trás. No meio da coleta, ele encontra um rádio militar. Ligado, ele capta uma transmissão no ar. Algo grande está prestes a acontecer em 10 minutos. E quando alguém do exército diz algo grande, você sabe que não é um piquenique. David vai até a garagem e dá de cara com o caminhão dos caçadores. E com ele, uma coleção de corpos. Isso só pode significar uma coisa: os coletores ainda estão por perto. E como se fosse um sinal, a energia acaba. Judd, atenta, vê uma sombra se mover. Sem hesitar, se esconde e pega uma faca. Quando os caçadores entram, ela sai correndo e se enfia numa sala, onde há ainda mais corpos. Sim, definitivamente, o mundo lá fora deixou de ser um lugar comum. Quando um dos caçadores entra na sala, Judd faz o impensável, segura o pânico, engole o nojo e se esconde entre os corpos. Sim, ela literalmente finge ser um cadáver. E funciona. O homem não nota nada e sai da sala. Quando ela finalmente tenta sair, toma um baita susto ao ser tocada, mas felizmente é só David. Os dois correm até um caminhão, abrem a porta e, claro,
um corpo desaba pra fora, porque o destino gosta de deixar tudo um pouco mais teatral. Eles entram no caminhão e David tenta as chaves que pegou, todas inúteis. Só resta uma solução: procurar no corpo recém-caído. E sim, é lá que está o molho certo. Mas justo quando vai ligar o veículo, um caçador agarra a perna dele e começa uma briga feia. Um segundo invasor tenta entrar pela porta, mas Judge, afiadíssima, resolve com um disparo certeiro. David consegue cobrir o primeiro agressor com óleo e, com um isqueiro, põe fim à ameaça, se jogando pra longe antes que a chama o atinja também. Uma cena digna de final de filme. Mas calma, que ainda tem mais. Agora sim, motor ligado. Eles fogem no caminhão com o rádio militar ainda funcionando. E é através dele que houve uma contagem regressiva que não traz boas notícias. Quando chega a zero, uma explosão colossal ilumina o céu. O clarão é seguido por uma onda de choque que atinge o caminhão com força, arremessando-o para fora da estrada. A cidade que eles conheciam já era. Por milagre ou pura resistência de protagonistas, eles sobrevivem. De mãos dadas, encaram a paisagem, só restaram ruína da cidade natal. E ainda com força para seguir, começam a caminhar em direção à próxima cidade. Só não sabem que estão sendo observados por uma câmera aérea que exibe friamente: iniciar protocolo de contenção. Enquanto isso, a TV espalha outra versão dos fatos: um incêndio comum, agravado pelo vento, e uma explosão acidental numa usina petroquímica. Uma repórter no local tenta relatar, até ser interrompida por alguém claramente infectado. Mas, claro, a notícia segue. E assim termina A Epidemia, ou título original The Crazies, lançada em 2010, que é uma refilmagem moderna do clássico de 1973, criado por George A. Romero. Sim, o mesmo gênio por trás de A Noite dos Mortos-Vivos. Só que aqui a paranoia ganha nova cara, com uma direção mais ágil e visualmente intensa. As filmagens aconteceram no interior da Geórgia, em pleno frio, e cenas como a do Lava Rápido foram feitas com o elenco principal no sufoco, praticamente sem dublês. E não parece, mas a produção foi corrida e cheia de improvisos técnicos. Agora, a maior curiosidade está no final. O roteiro original era muito mais sombrio. Depois da explosão, David e Judge chegam a uma cidade vizinha, e quando tudo parece calmo, o nariz de David começa a sangrar. Era o sinal, ele estava infectado. O herói que sobreviveu a tudo se tornando o próximo monstro. Mas os estúdios mudaram tudo isso. E talvez tenham feito bem, porque depois de tanta luta, ver um mocinho sucumbir seria difícil de engolir. Às vezes, o final em aberto é o que nos resta para manter alguma esperança. Se quiser assistir mais um resumo como esse, vou deixar aí no card. Então, vai lá!